Nós estamos de volta aqui no seminário da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, seção ABS Paraíba, e aqui com a gente Luciano Pereira, que é secretário executivo da Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura de João Pessoa. Obrigada, Luciano, pela sua presença aqui, pela disponibilidade de tempo. A gente, como eu repito aqui, a gente aproveita a presença dos profissionais aqui para tirar um pouquinho de informação, que o objetivo desse podcast da ABS é justamente partilhar a informação sobre saneamento ambiental e os desafios que se colocam, né, para cada um desses profissionais. Uma realidade que a gente tem vivido aqui em João Pessoa diz respeito muito ao aumento da população, né? A gente está com um boom turístico, um boom na área da construção civil. Para a Secretaria que está lidando com a infraestrutura da cidade, qual é o desafio que se coloca hoje, né, para vocês? Bem, como você falou, a cidade tem experimentado um crescimento fascinante, né? João Pessoa é a mais querida do Brasil, todo mundo quer vir para João Pessoa, aqueles que vêm querem aqui ficar, né? E isso pressiona a infraestrutura da cidade, né? Essa população não só temporária, né, como talvez aí caracterize balneários ou outros locais desse tipo, mas é uma população contínua. Então a infraestrutura, seja ela na área de vias urbanas, seja ela na área de drenagem, ou mesmo em esgotamento sanitário e abastecimento de água, né, começa a sofrer uma defasagem muito mais rápida do que aquele projetado né, comumente, tá? Então esses eventos no qual a população ascende rapidamente termina por pressionar de maneira, né, muito intensa toda essa infraestrutura. E a prefeitura ela tem buscado, na verdade, além de acompanhar, né, tudo isso que vem acontecendo, se antecipar em algumas soluções para que no momento que isso, né, esteja muito consolidado, você tenha condições de fazer o atendimento à população com toda essa infraestrutura. Uhum. A gente teve recentemente um grande volume de chuva, né, que afetou o estado, mas mais especificamente João Pessoa. Imagino que vocês devam ter, não pararam de trabalhar ainda, né, no trabalho de proteção das populações mais vulneráveis. Como é que vocês estão enfrentando essa dualidade? A gente tem uma cidade que cresce, que se expande, e isso é inevitável, ninguém vai barrar o crescimento, né, o desenvolvimento da cidade, mas ao mesmo tempo, como é que vocês estão se preparando para esse, não é mais um futuro, é um presente, né, é o presente, a cidade de João Pessoa hoje, ela está no centro das atenções e vive um boom de crescimento. Qual é o grande desafio hoje para quem está na infraestrutura? Veja bem, nós temos assim, poderíamos até dividir a cidade como se fosse dois momentos, né? Ou duas realidades. Nós temos uma realidade de bairros já consolidados, né? Que inclusive não tinham problemas de drenagem ou de alagamentos, né? E que de um certo momento passam a ter, né? Então isso termina, né, nos gerando surpresa, e existem pontos que realmente são mapeados e que nós já monitoramos, fazemos preventivamente limpezas, acompanhamento mais de perto ao se aproximar os eventos, né, os meses mais chuvosos. Porém, existem outros locais que, de repente, nos chega, né, as solicitações ou as informações que temos problema com alagamento. Isso nos bairros já consolidados, no qual a população praticamente nunca tinha visto aquele episódio acontecer. Isso acontece geralmente por problemas de obstruções, de lançamento de resíduos na rua, ou mesmo de novos lançamentos de drenagem para aquelas drenagens já existentes. Existe outro fator que se considera, né, que há de se considerar, que são esses eventos climáticos extraordinários que têm acontecido até com maior frequência, né? Então, esse mês
de maio, nos 15 primeiros dias do mês, choveu 90% acima da média. Então, a média em torno de 280, nós já tínhamos aí 470 milímetros de chuva acumulado, né? E tivemos um episódio de chuva de 146 milímetros. Então, isso estressa o sistema de drenagem, né? Sobrecarrega o sistema de drenagem e provoca, né, todos esses alagamentos. Existe também aquele outro local, aquelas outras áreas que está acontecendo as expansões da cidade. Isso ocorre com muita frequência na zona sul de João Pessoa. A zona central e norte da cidade, ela é mais consolidada. A zona sul é onde tem uma área bastante expansiva, né, de bastante expansão imobiliária, e tem acontecido aí ao longo dos anos implantações de loteamentos, de blocos de apartamento. Por muitas vezes, mesmo que tenha sido aprovado o sistema de drenagem para ser implantado pelo empreendedor, esse sistema de drenagem não tem sido construído de maneira adequada ou, por muitas vezes, nem ao menos tem sido construído. Então, ocorre, né, com frequência que a gente é demandado num problema de alagamento de determinados bairros, e quando chegamos lá, começamos a fazer as inspeções, começamos a fazer as obstruções e nos deparamos com um absurdo do tipo de uma tubulação que começou a ser construída e foi parada. Então isso demanda um maior cuidado do poder público no momento de aprovação de projetos, e não só isso, mas também de acompanhamento dessa implantação. Então esse crescimento, né, por muitas vezes acelerado, termina, se não houver o devido cuidado, sendo desordenado. E isso contribui para que aumente esses episódios, né, de transbordo, de tubulações, de entrada em residências. Isso termina causando prejuízo econômico. Graças a Deus, João Pessoa tem uma característica de não ter grandes deslizamentos de massas de terra, né? Então isso faz com que nós não temos grandes episódios, ou até pequenos mesmo, ou poucos episódios, praticamente nenhum, de mortes ou de grandes feridos, né? Temos comumente regiões onde ribeirinhos, né, ou ocupações irregulares acontecem nos rios. É um grande desafio, não é, para a gestão pública de gerir, fiscalizar, né? Que é um grande desafio, porque às vezes são medidas antipáticas, né? Verdade. Que a gestão pública precisa tomar. Ninguém quer tomar medidas antipáticas, né? O ideal seria que todos, empresários e população em geral, tivessem a consciência do que precisa ser feito, né? Porque é inadmissível, por exemplo, algum empresário que constrói um empreendimento numa área que tem a rede de saneamento e ele faz uma ligação na área pluvial. Clandestinamente. Então, não é? Eu acho que é um dos grandes desafios, e a gente sempre fala isso aqui, é a consciência ambiental, a educação ambiental, né? Acho que não só quando a gente fala educação ambiental, pensa em crianças e jovens, mas não, né? É muito mais amplo, né? Isso. Acho que o desafio da educação é bastante grande. Um dos maiores problemas que nós, né, temos nas pequenas obstruções são lixo que se joga na rua, né? Sacolas plásticas, por exemplo, é um grande problema de drenagem. Sacola plástica faz obstrução, dá obstrução na tubulação? Não, mas ela tampou na grelha de coleta, ali onde tem a boca de lobo. Então, você tem várias sacolas de plástico ou descartes, né? Garrafas, PET, algo desse tipo. Ele vai acumulando ali onde tem a grelha e vai tamponando aquilo ali. Então, o evento de chuva de maior intensidade começa a subir água porque não entra no sistema de drenagem. Né? Então, esse é um problema de educação sanitária. As ocupações ribeirinhas, né, que de certa maneira ocorre bastante, ou ocorreu, tem no nosso município, né, principalmente no Rio Jaguaribe, ao longo do Rio Jaguaribe. É um rio que corta praticamente a cidade toda. A cidade toda. Né, e tem bastante vazão dentro da bacia de espraiamento do rio. Então, quando ocorre a chuva de maior intensidade, o rio naturalmente, onde ocupava aquelas áreas,
termina por invadir as residências. Não é o rio que invade, acho que é a população que está invadindo. A população que invade o leito do rio, o leito do rio, né? A gente fala às vezes, o rio invadiu. Não é bem assim, né? Assim, o rio transbordou. Não, o rio de João Pessoa, eles não transbordam. Né? Eles terminam ocupando aquelas áreas que eram natural do seu espraiamento. Então, a população construiu ali, né, em áreas de proteção ambiental, inclusive, indevidamente, e termina tendo essas suas casas invadidas pela água. Você tem uma vasta experiência na gestão pública. Você se considera um otimista em relação à educação ambiental? Olha, não tenha dúvida, né, que só com a educação ambiental que nós vamos conseguir melhorar, né, a operação do sistema como um todo. Isso tanto para água, como esgoto, como drenagem, como coleta e destino final de resíduos sólidos ou lixo, né? Então, quando a população tem a consciência e o dever também, né, adquiriu consciência, começa a ter o dever, né, de economizar água, destinar o lixo adequadamente. Eu não tenho só o direito de ter água, tenho o dever de poupar a água. Perfeito. Também, né? O direito tem que vir junto com o dever, com a responsabilidade, né? Perfeito. Bens finitos, né, como a água, não basta você pagar por ele, né, mas você tem que cuidar dele, né, usar adequadamente. Não, né? Isso. Eu posso gastar à vontade? Não. Não pode, não. Está errado, completamente equivocado nesse conceito. Então, não ligar o sistema de coleta de chuva do seu muro, da sua calçada, no sistema de esgoto, isso sobrecarrega o sistema de esgoto que não foi projetado para receber a água de chuva, né? Isso é muito comum em nosso país como um todo. Você faz sua casa, apronta ali, né, a sua calçada ou a sua área interna, seu pátio interno da casa, e termina por ligar aquela água do telhado dentro da tubulação de esgoto, né? Isso compromete de maneira assim significativa o transporte de esgoto. Aí termina a gente vendo o que acontece muitas vezes aí pelas ruas, os tampões transbordando, né, por água de chuva que entra no sistema, ligando lá na sua residência. Então isso é educação sanitária, né? O lançamento do lixo para que termine correndo no evento de chuva, indo lá para a Boca de Lobo, para a grelha, tamponando, né? Termina onde? No rio. O sistema de drenagem funciona coletando água de chuva e transportando, lançando no rio. Então, aquele saco, aquele PET aquela garrafa PET que você lançou ali, ele vai e circula no sistema e termina sendo depositado no rio. Não é a rua, o bairro, ele é a nossa casa também, né? Exatamente. A gente precisa incorporar esse entendimento, né, do comportamento, que a sua calçada limpa é a extensão da sua casa, né? Perfeito. Luciano, muito obrigada pelas suas informações, pela disponibilidade do seu tempo aqui no podcast da ABS. Boa sorte nos desafios na Secretaria de Infraestrutura, que eu sei que o desafio é grande. Verdade, mas a Prefeitura de João Pessoa tem procurado acompanhar esse ritmo de crescimento para que a infraestrutura não seja um obstáculo ao desenvolvimento da cidade. Pelo contrário, claro, né, o objetivo da administração pública é dar facilidade, né, promover essa facilidade para que a cidade se expanda com qualidade de vida, que é o que nós mais preservamos na nossa cidade, né? E que seja bom para todos nós e para aqueles que nos visitam também. Exatamente. Obrigada, Luciano. A gente fica por aqui, encerrando a nossa série de entrevistas aqui no Sanear, no podcast da ABS. Fica ligado nas nossas redes para você ter informação sobre saneamento ambiental. Obrigada, Luciano. Boa tarde.